Olá, professores, olá, professoras, tudo bem com vocês? E aí, gente, preparados para mais uma sessão de correção de questões de concursos públicos na área da educação? Bom, a gente está fazendo uma série aqui de correção de questões da Banca Vunesp, analisando questão por questão, alternativa por alternativa, fazendo relações para que fique mais claro para você. Não entender só porque a alternativa está correta, mas entender o porquê as outras estão erradas, tá bom? Mas antes de nós começarmos, eu convido você para clicar aqui, ó, no comentário fixado, que vai te direcionar para um curso muito próximo e que vai atender a sua necessidade de como se preparar para concursos educacionais. É um curso que te faz estudar antes mesmo do edital sair. Lembre-se, gente, que estudar assim que o edital sai vai virar uma condição de correria. E boa parte dos concursos educacionais, independentemente da banca espalhados pelo Brasil, costumam cobrar as mesmas coisas. Se você consegue entender mais ou menos o que os concursos pedem, você sempre está preparado. É claro, você tem que estudar um pouquinho aqui, um autor aqui, uma legislação diferente, mas em suma é tudo muito igual, tudo muito parecido, tá bom? Então clica aqui no comentário fixado, eu tenho certeza que você vai gostar demais deste curso, além, claro, de acompanhar todas as aulas que sempre eu tô colocando aqui no canal, tá? Se você chegou até aqui, se você gosta do meu trabalho, não se esqueça também de se inscrever, de curtir, de comentar, para que o vídeo chegue cada vez mais para outras pessoas. Compartilha também nos grupos do WhatsApp, tá tudo certo, tudo bem? Vamos que vamos, gente, já pega o caderno, já pega a caneta, sentem num lugar mais organizado, para você ter foco na correção dessas questões. Vamos lá então para a nossa primeira questão? Olha só que interessante. As diretrizes curriculares nacionais, nossa, esse tema é um tema que cai demais em tudo que é concurso, não tem jeito, né? Então, as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil recomendam a promoção de experiências que possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação e interação com a linguagem oral e escrita, que convive com diferentes suportes e gêneros textuais, orais e escritos. Conforme Oliveira, para situações de contar histórias na educação infantil, é papel do professor. Então, o que é papel do professor quando a gente pensa em diretrizes curriculares nacionais junto a contar histórias na educação infantil? O que é papel do professor? Então, olha só. Então, primeiro ponto, o enunciado ele destaca já de cara as DCNs, não tem como. E as diretrizes sobre a educação infantil, que vai ressaltar, e é importante esse destaque, a importância de proporcionar experiências que envolvam narrativas, linguagem oral, escrita, contato com diferentes gêneros textuais, enfim. E aí é interessante que a questão traz qual é o papel do professor nessas situações de contar histórias dentro da educação infantil. Vamos aqui para a alternativa A. O professor, então, tem esse papel de escolher os recursos de apoio e antecipar intervenções que podem ser feitas antes, durante e depois de contar a história. A gente já começa então, essa alternativa ela está correta, sim. Por quê? Conforme destacado nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, e aí a gente tem que ter isso claro, é papel do professor, sim, selecionar recursos de apoio adequados e planejar intervenções antes, durante e após a contação de histórias. E aí o que isso acaba envolvendo? Inevitavelmente, envolve preparar o ambiente, envolve preparar os materiais, envolve antecipar diferentes estratégias, atividades que enriqueçam a experiência das crianças. E aí faz com que ela, a partir da contação de histórias, tenha uma compreensão, aprecie e tenha uma interação com a linguagem oral e a linguagem escrita. Então, a alternativa A é a alternativa correta. A gente começa lendo aqui de maneira certinha, bonitinha. Vamos ver aqui porque a B, a C, a D e a E não são corretas. Olha a B. Evitar a todo custo a explicação dos motivos da escolha ou da preferência por determinada história antes de começar a contá-la. Gente, não. Se você observar de maneira muito fria, essa alternativa ela sugere que o professor não deve explicar porque escolheu uma história específica. Isso nem na educação infantil, nem no fundamental, nem no médio. Porque se você faz isso, inevitavelmente você priva as crianças de entenderem
propósito de entenderem o contexto da história. Tanto que, quando você vai contar uma história, a transparência, a contextualização na educação infantil, elas são elementos importantíssimos no processo de compreensão da história. E aí, se você conta, se você é transparente, você permite que as crianças se envolvam muito mais profundamente nas narrativas, tá bom? Então, não tem nem sentido. Vamos entender aqui porque não pode ser assim. Fazer avaliação oral das crianças, solicitando que elas recuperem os episódios principais das narrativas e atribuindo notas pelo desempenho individual delas. Tô falando de educação infantil, tá, amores? A gente não tá falando de ensino médio. Tanto que a avaliação por meio de notas em situações como contar histórias na educação infantil, ela não está nem um pouco alinhada com as práticas pedagógicas que são recomendadas para essa etapa educacional, né? Pelas diretrizes, enfim, as diretrizes curriculares diz isso. Tanto que nessa etapa de aprendizagem, a avaliação ela deve ser formativa, ela deve ser centrada no processo de aprendizagem. Ela não pode ser construída a partir da atribuição de notas ou até mesmo competição entre as crianças, que é isso que você vai desenvolver. Não. Então, nada a ver. Vamos para D. Então, impedir a marcação do momento de contar a história com alguns rituais. Variação na luminosidade da sala, etc. Pois esses rituais atrapalham o foco. Gente, de novo, a gente tá falando de educação infantil. Os rituais, como variar ali a luz da sala, tonalidade de voz, são elementos que enriquecem a experiência de contar a história. Você cria um ambiente envolvente para a criança, você cria um ambiente que envolve, você cria um ambiente que estimula. Inclusive, quando você faz essas mudanças, você ajuda a criar um clima adequado para a própria narrativa. E isso não necessariamente atrapalha o foco da criança. Muito pelo contrário, tá, gente? Isso aumenta o foco e traz muito mais engajamento para as crianças. Então, não. Vamos ver aqui a E, porque não pode ser a E. Selecionar a história espontaneamente, na própria sala de aula e na frente das crianças, já que a escolha antecipada torna a leitura mecânica e superficial. Gente, aí você foge totalmente do enunciado da relação de preparação. Embora, assim, só pra gente também não... Ser espontâneo tem o seu valor em certas situações, em certas adaptações, e tá tudo bem, mas dentro da educação infantil, você ter uma preparação e uma seleção cuidadosa das histórias antes da aula vai permitir com que o professor passe a considerar os interesses, as necessidades, os objetivos educacionais que você propôs para as crianças. A preparação antecipada, ela permite uma abordagem muito mais planejada, muito mais significativa, muito mais, enfim, que esteja adaptada às características e contextos específicos de cada turma. Portanto, meus amores e minhas amoras, a alternativa correta é a alternativa A, porque ela sim está alinhada com as práticas pedagógicas que estão ali bonitinhos, recomendados para a educação infantil, porque ela nos traz a ideia da preparação, do planejamento cuidadoso por parte do professor, elementos que são fundamentais para que os professores e professoras possam criar experiências significativas e que sejam enriquecedoras na contação de histórias para os pequenos que ali estão. Tá bom? Vamos para outra questão aqui. Para aprender a ler e a escrever, a criança precisa construir um conhecimento de natureza conceitual. Precisa compreender não só o que a escrita representa, mas também de que forma ela representa graficamente a linguagem. Nessa perspectiva, conforme o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, a alfabetização é um processo no qual as crianças precisam. Vamos lá, gente. O que essa questão ela nos traz? Olha só, então ela aborda a importância da compreensão conceitual no processo de alfabetização das crianças. Então, ela destaca que a alfabetização ela não se limita ali apenas em decodificar letras, mas ela envolve uma compreensão, quando eu falo decodificar, é entender que é seu A, é seu B, enfim, mas ele envolve uma compreensão muito mais profunda de como a escrita representa a própria linguagem da humanidade, tá? E aí é legal que a questão traz
qual que é o processo que as crianças precisam ter dentro do processo de alfabetização. Olha só que interessante. Então a gente vai para A, olha só. Aprender. Como pré-requisito tanto para a alfabetização quanto para o letramento. O formato correto das letras e a técnica de associação fonema-grafema. Embora, professores e professoras, a gente sabe disso, o reconhecimento das letras e a associação fonema-grafema sejam componentes, digamos, importantíssimos do processo de alfabetização, eles não são suficientes só por si. Apenas. A alfabetização, ela envolve, e a gente observa isso no próprio enunciado, uma compreensão muito mais ampla da linguagem escrita e da sua representação. Ou seja, entender os próprios significados da linguagem, tá bom? Então, não pode ser A. Vamos para B. Assimilar regras de formação de palavras e de construção de frases, antes que possam entrar em contato com os textos que circulam na sociedade letrada. De novo, gente, é claro que é importantíssimo compreender regras gramaticais, é importantíssimo entender os caminhos pelo qual a alfabetização ela passa. Só que o enfoque da alfabetização ela não é apenas ali na formação de palavras, na formação de frases, enfim, mas também na, digamos, na compreensão muito mais profunda, e aí é onde a alternativa nos traz, de como a linguagem escrita representa a própria linguagem oral, tá bom? Enfim, essa junção entre linguagem escrita e linguagem oral, tá? Então, pode ser a B. Vamos ver a C aqui, ó. Compreender a linguagem escrita como um sistema de codificação e decodificação textual. Isto é, como a aquisição de um código de transcrição da fala. Gente, a própria alternativa já destaca uma compreensão fundamental do processo de alfabetização. Tá bom? A alfabetização, ela envolve a compreensão de que a escrita é um sistema simbólico que representa a linguagem oral. Sim, são símbolos, tem que decodificar. Porém, essa opção, essa alternativa, ela não aborda a necessidade de resolver os problemas de natureza lógica no processo de compreender a origem da escrita, os fundamentos, a compreensão de um todo. Não tem como. Vamos para D. Desenvolver capacidades relacionadas à percepção, memorização e treino de um conjunto de habilidades sensório-motoras. Essas habilidades, sobretudo as sensórios-motoras, elas são importantíssimas em determinados contextos educacionais. Mas a alfabetização, conforme, e aí a gente sempre tem que voltar à questão, sabe, o enunciado, conforme o referencial citado, ela é centrada na compreensão conceitual da linguagem escrita e não apenas nas habilidades motoras ou sensoriais, tá bom? E aí a gente chega na E. Resolver problemas de natureza lógica até chegarem a compreender de que forma a escrita alfabética em português representa a linguagem. Olha só, vou ler de novo porque é muito importante. Ó. Resolver problemas de natureza lógica até chegarem a compreender, de que forma a escrita alfabética em português representa a linguagem. É a alternativa correta, gente. E aí por quê? De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, a alfabetização, e aí a gente já pode fazer relações com o próprio enunciado, a alfabetização ela é vista como um processo que vai além, isso é importante, da simples decodificação de letras. Então, a alfabetização envolve a compreensão lógica de como a escrita representa a linguagem falando em português. O que isso nos traz? Isso significa, então, dizer que as crianças precisam desenvolver habilidades de pensamento lógico para entender como a escrita alfabética transcreve os sons da fala. E aí você consegue, inevitavelmente, estabelecer uma relação entre fonema e grafema, beleza? Então, a alternativa é a letra E, porque é ela que está alinhada com os princípios e diretrizes, de novo, do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. E aí destaca a importância da compreensão lógica no processo de alfabetização das crianças.
É importante entender que o reconhecimento das letras e a associação fonema-grafema são componentes importantíssimos, mas a compreensão conceitual da relação entre a escrita e a linguagem falada também é essencial para uma alfabetização que seja eficaz, tá bom? Muito, muito, muito obrigado, pessoal. Se você chegou até aqui, é sinal que você gostou da aula. E aí eu convido você, se não clicou ainda, vai lá, clica no comentário fixado aqui, que é sucesso para você já se preparar para este e outros concursos na área da educação. Tá bom? Um grande abraço. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir, de comentar, de compartilhar, enfim. Um grande sucesso para você e lembre-se, juntos sempre seremos mais fortes. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.